Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Nossa Tô te ouvindo conversa é bem. E você, tá informal. me ouvindo bem? Tranquilo? Tô. Eu A costumo de conversa é vez em quando. informal. A conversa Ótimo, é assim que é bom. informal. Ó, tem um seminarista que entrou aí agora, o Lucas, nosso seminarista, tudo bom? E A Lucas, é o conversa líder do segundo ano. Líder de turma é. do segundo a- ano. Abração aí. então, Olha, a conversa é informal, né? Não é nada formal. É mais para colocar a igreja a par dessa situação de, se der tempo, se a gente conversar, o horário der tempo de conversar um pouquinho mais, hoje tem reunião do presbitério, você também tem seus compromissos. aham. Se der tempo, a gente fala um pouquinho sobre esse retorno, né? Não só de seminário, mas de igreja. Eu queria Igreja, é verdade, né? a sua opinião sobre isso. Então vamos tentar jogar assim uns 20 minutos para você falar sobre o seminário. Parece muito, mas é pouco, porque passa muito rápido. E depois, e depois um tempo para você falar sobre esse final do retorno. Porque a Aham. gente não estava esperando isso, saiu o decreto, pão, dia 25, pá, igreja. E Pois aí é. as pessoas ficam cobrando da gente e outros assustados também, como é que vai ser. Então, só uma opinião de pastor. Primeiro, né, eu quero agradecer, eu fiz o contato e você prontamente aceitou. Na Com verdade, alegria. eu tô começando a divulgar meu Instagram assim, de forma natural, porque o trabalho que eu faço na igreja, graças a Deus, tem desenvolvido muito o nosso YouTube e o nosso Facebook. A gente tem investido pesado nisso, não financeiramente, mas fazendo pregações Uhum. todo dia. Tem uma pregação diária, tenho os cultos. E essa live nossa aqui fica gravada e vai para lá também. Então, todo dia tem algo novo. E as pessoas estão chegando. Mas o meu Instagram eu estou devagarzinho. Eu não fico Aham. atacando, querendo crescer muito. Nem quero ser YouTube. Né? Mas assim, eu não vou ser um camarada desse. Mas a gente deve conversar sobre as coisas importantes para a igreja. E aí eu saio da igreja, venho para o nosso, porque eu fico mais à vontade. É uma coisa informal. Então, primeira pergunta que eu quero fazer, né? A gente não é culto, mas a gente pode até orar também, é claro, agradecer a Deus por esse momento. Só Aham. agradecer, chorar. Vamos lá, Muito vamos fazer. obrigado, Deus. Muito obrigado por esse momento. Que o Senhor possa nos fazer entender aquilo que vamos conversar aqui. Porque o ensino teológico nos interessa muito, o ensino dos nossos seminaristas, futuros pastores, nos interessa muito. E nós agradecemos por essa oportunidade de conversar com um homem, ó Pai, preparado para isso, que dirige hoje uma instituição muito importante, que é o nosso seminário. Nós oramos Amém. gratos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. A primeira pergunta é: Amém. como está sendo no momento o ensino dos nossos seminaristas? Fique à vontade se você quiser falar. Amém. Mas deixa eu antes falar uma coisinha. A sua história com o Instagram e a minha história, né? Então tá. Eu tinha colocado aquela resolvi firmemente, igual o Daniel e seus amigos, Não né? contaminar. Não me contaminar com as redes sociais e uma delas era a do Instagram. Eu ainda mantenho o Facebook, mas assim, ainda sou muito ruim. Hoje eu fiz uma publicação no Facebook, deve ter tido um mês e meio que eu fiz a última, né? Aí, de repente, um dia, a minha enteada foi mexer no Instagram lá e foi usar meu nome, negócio lá. Aí voltou dizendo: Homer, criei seu Instagram. Aí eu falei: então apaga. E a gente não conseguia desligar. Eu falei: já que não consegue, isso pode ser de Deus. Vamos usar então. E está sendo essa oportunidade agora, por exemplo, né? Que quando entrou na pandemia, para ver como são as coisas. Eu tenho que agradecê-la muito, porque essas oportunidades estão tendo exatamente no É Instagram, né? verdade. É um tempo que a gente está sendo obrigado a se reinventar. Eu não Obrigado achei que eu ia gostar tanto, vou dizer para você. né? Tô gostando. É claro que eu quero que volte à igreja, mas estou gostando. Eu não sei, mexeu comigo isso. Eu dia durmo e desse, penso, amanhã o que eu vou publicar? um dia desse eu falei aqui em casa, falei com a minha esposa, né? Eu falei assim: eu acho que eu estou me sentindo culpado por estar gostando de algumas coisas aqui, né? E eu acho assim que a gente tem. Será que foi o Bill? Deu uma paradinha aí, pessoal. Foi a Voltou, minha que caiu aqui? Não sei, É, agora eu não sei qual é, se é a minha ou a sua. eu acho Você parou aqui, eu não sei. acho que é a minha aqui, que ela deu a pausa que estava reconectando, tomara que dê tudo certo, né? Ah, tá. Mas Então.
se voltar a acontecer, pelo menos vai acontecer menos, porque eu estou usando o celular da minha esposa e ele é bom. O meu é ruim, né? Mas eu acho assim, eu até acho que muitas coisas que estão acontecendo estão nos obrigando a conhecer uma área que vai ser uma área muito produtiva para nós no futuro. Falando do ensino teológico, por exemplo, né, nós temos aí o Pascoal, né? Eu falo que tem o Pascoal, que é o meu chefe, e tem o Lucas, que está ali na chefia da turma dele ali, né? Estamos bem representados hoje aqui. Se eu falar bobeira, o Pascoal falou que só tem Instagram por causa do pastor dele. Pascoal. Aí, Pascoal, tamo junto. Ele fez agora. Né? Pois é, não, mas isso é bom, isso é bom. É bom saber que o Pascoal tá no Instagram também, né? Aí fazer o Face também. mas é interessante assim, para nós, né? Foi um grande desafio, porque o seminário, ele, a longo tempo, a gente tem muitas lutas para tentar criar um sistema que pudesse funcionar à distância. Mas a gente tem uma resistência muito forte dentro da própria igreja, e eu entendo plenamente essa resistência, porque é muito esquisito formar um pastor através de um ensino simplesmente à distância. Nós temos hoje algumas questões, eu sempre gosto de brincar usando a seguinte explicação. Você vai ao médico, um cirurgião, e conversando com ele, ele fala assim, você vai ter que fazer uma operação, mas fica tranquilo que eu fiz um curso EAD na melhor faculdade do mundo. A minha pergunta é, você sabendo que ele fez um curso à distância na melhor faculdade do mundo, você ficaria tranquilo nessa mesa de cirurgia? Né? Existem questões da relação pastoral que não podem ser colocadas à distância. Por exemplo, toda a teoria, a gente pega, por exemplo, muito do nosso debate teológico, doutrinário, no sentido da teologia sistemática, até no sentido da história da igreja, no sentido de matérias de cultura geral, a gente consegue ter, em alguns, até uma produtividade melhor à distância. Nós temos visto isso agora, na prática. Mas é difícil pensar, por exemplo, em aprender um evangelismo à distância. É difícil aprender aconselhamento pastoral à distância. É difícil aprender uma das matérias mais agradáveis que se pode ter na vida ministerial. E a gente nunca enfrenta isso na igreja, né? Administração de conflitos, né? Aprender administração de conflitos à distância. Não existe isso no ministério, existe? Conflito? Existe. Olá. Então, agora você imagina você assumir uma igreja dizendo o seguinte, eu fiz um curso excelente à distância, né? Eu nunca experimentei um conflito na prática. E quando a gente tem, por exemplo, a turma presente, cada um com a sua identidade, a sua identificação, né? Bem diferentes. Acho que o Lucas sabe um pouquinho do que eu estou falando, né? Não existe lugar melhor para você aprender aconselhamento, aprender postura pastoral, aprender a conviver com todos os tipos diferentes de ovelhas e de pastores. Então, o semipresencial é, de fato, uma grande opção que a gente percebe claramente agora nesse período de pandemia. Mas nós tivemos um grande desafio porque nós tivemos 2 semanas para sair de um sistema totalmente presencial para um sistema totalmente à distância, né? E eu, assim, tô feliz da vida, sabe, Janoí? Porque eu vi, assim, uma dedicação dos nossos professores acima do comum. Eu vi uma ação dos nossos alunos, né? E especialmente a postura dos líderes de turma de uma forma extremamente comprometida, né? A gente vê assim, a ação da equipe, né? Pegando aluno, funcionário, professor, a nossa jurete, os tutores, a gente se relacionando de uma forma como se tivesse todo mundo abraçado a ideia para dizer, tem que dar certo. E a gente tem tido um retorno muito positivo, muito agradável, e sonhando com projetos para a gente aprimorar ainda mais a nossa educação teológica, né? Esse tempo de pandemia a gente também teve uma diminuição no ritmo das nossas obras, mas isso não nos impediu de bater a primeira laje lá. Então, amém. Assim,
estamos num avanço muito grande na nossa construção. Com a graça de Deus, retomamos em breve o rumo ao segundo piso, rumo à segunda laje, né? A terceira laje. E quem sabe até o ano que vem a gente está aí com o nosso seminário novinho, com o sistema todo pronto para abençoar a nossa igreja, com pastores formados de uma forma mais, com mais tranquilidade, com um ambiente mais agradável também, né, para a formação. Então, deixa eu falar com você. Uma outra pergunta. Essa aí ficou bem claro para a gente. Ficou bom. Agora, eu vou dizer até para você. Eu tenho mais contato com o meu seminarista agora do que antes eu tinha. Porque o Lucas passou a ser meu seminarista esse ano. Passou a ser tutelado por mim esse ano. Mas ano passado eu tive outro. Fui tutor de outro seminarista, que é o Walter Dan. Eu não pude ter tanto contato como estou tendo com o Lucas agora. Porque nesse período eu tenho que conversar com ele, a gente faz a escola dominical lá, a gente passa 1 hora e pouca juntos, né? E aí um dia ele prega e tal, e a gente conversa, a gente faz, eu pergunto a ele algumas coisas, porque ele entende bem também da área de informática, e a gente vai estar mais junto. Esse período distanciou muita gente, mas uniu outras. Eu estou com um grupo fixo na igreja de umas 8 pessoas que me ajudam com os cultos ao vivo. Nós compramos câmera, nós estamos fazendo pelo YouTube, nós crescemos muito. Agora, com respeito ao seminário, uma outra coisa que eu quero perguntar a você. Existe algum plano para os chamados leigos? Veja bem, porque as pessoas estão começando a gostar desse negócio de assistir aula pela internet. É difícil, não é fácil. Mas o seminário tem os cabeças, tem o material e, quem sabe, pode preparar esse sistema, né, para alcançar essas pessoas que na minha igreja tem vários, e que sabem até mais do que eu algumas coisas. Mas algumas coisas, porque as pessoas estudam, mas aí elas querem um negócio fixo e tal, mesmo que não queira ser pastor, mas queira estudar uma área da teologia sistemática, por exemplo, pegar do início ao fim. Né? Eu estou falando assim, existe algum plano, mesmo que seja de futuro, mas existe alguma coisa para anunciar para a gente hoje, em primeira mão? Pois é, olha só. A gente pode anunciar sonhos, projetos, né? Isso, porque de fato, assim, esse tempo é um tempo que está gerando muita reflexão. Por exemplo, nós estamos com um projeto de pós-graduação que está, assim, já tem 2 anos que a gente está tentando fechar parcerias, tentando trabalhar, mas a gente não consegue. E uma das grandes dificuldades nossas não é a falta da vontade, não é a falta de pessoas interessadas, nem de professores, mas é a dificuldade de encaixar agendas, né? Então, eu acho que o que Deus fez com a gente nesse tempo? Ele virou para nós e falou assim, olha, vocês vão ter aí uns 2 meses para jogar a agenda toda fora, porque não teve um compromisso que pôde ser cumprido. Até aqueles pelos quais a gente se afastava da família, porque eu tenho compromisso, aqueles que nos impediam, por exemplo, de investir na nossa própria vida, porque, olha, eu tenho percebido uma coisa, aquele segredinho que só fica entre nós e os que estão ouvindo, mas não vai contar para mais ninguém, exceto os que verem o YouTube depois, Facebook, né? Mas quantas vezes você na correria, né, vai lá, pega aquele sermão que você já pregou antes, né? Dá aquela melhoradinha, né? E aproveita em outro local. Gente, isso aí acabou agora na internet. Você tá com tudo gravado. E outra coisa, não vai tentar dar uma melhoradinha. Você tem que estudar mesmo, tem que se dedicar. Agora, de onde que a gente tirou tempo, Janoí, para poder gravar os vídeos, para poder fazer essas lives, para poder fazer os estudos? Eu estou chegando à conclusão que eu jogava tanto tempo fora para cuidar da agenda que eu agora preciso refazer as minhas prioridades, os meus princípios. A igreja, né? Olha só, eu acho que a frequência na igreja hoje, se a gente fizesse chamada, ela teria tido um aumento de uns 100 a 200%. Não sei se vocês viram ontem uma reportagem, da semana passada para essa semana, o nome Deus e oração dobrou a pesquisa na internet. Verdade. Mais de 100% no mundo todo. Ou seja, esse é um tempo em que a gente está encontrando uma nova forma de viver, né? A pergunta é o que nós vamos aproveitar disso tudo e colocar em prática. Será que vai ser, depois de tanta dedicação que a gente está tendo, a gente vai deixar a agenda escravizar a gente depois de novo?
né? Por exemplo, eu lembro quando eu ia lá no Antigui, né, que era uma maravilha, eu gosto de chegar sempre uns 40 minutos antes, uma hora antes, a gente vai lá no seu gabinete, fica batendo papo, conversando, né? Mas é uma hora para ir, uma hora para voltar, meia hora para conversar. Agora aqui eu não tenho uma hora para ir, não tenho uma hora para voltar, eu tenho 2 horas e meia para conversar, olha só. Deixa eu falar uma coisinha para não passar em branco. O reverendo Douglas está com a gente, mandou um abraço para você. O reverendo Ricardo Moraes, também, lá de Mesquita, que maravilha, está com a gente. O presbítero Nelson, que também já é conhecido nosso, do PH. A igreja aqui, ela faz. A Gisele está dizendo assim, ele nos deu um ano sabático, falando que Deus nos deu um ano sabático, né? É o ano aí tem o do jubileu, né? É o jubileu. Essa proposta aumentaria a área de abrangência, até mesmo resolveria o problema de alguns presbitérios longínquos. A questão do estudo à distância, né? Ele está botando aqui, porque em algumas coisas é possível. A gente estava no Supremo Concílio, viu que não foi aprovado o seminário, né? Ia demorar um pouco. O nosso irmão Jobs está com a gente também. Tem muita gente aqui conosco. Vê se tem mais algum recado especial. Só um abraço. Pessoal mandando tchauzinho para você aí. Você está vendo aí, né? Pode continuar. Pois é. A gente está falando sobre o leigo. Então, a ideia, assim, a gente tem tido muitas oportunidades. Por exemplo, um dos projetos, né, que a gente pretende mandar, e é bom que o Pascoal já está ouvindo aí, já está anotando, já está pensando no voto, né, que vai ter que ir para a Jurete, é exatamente a ideia de quê? De termos a oportunidade de filmar as nossas aulas. E se a gente tiver a oportunidade de filmar, né, a gente pode abrir espaços para pessoas, tipo assim, entrarem nas salas e assistirem o conteúdo. Hoje, nós já temos no seminário a possibilidade de abrir vagas para cada disciplina para uma quantidade de até 3, 4 alunos que quiserem fazer a matéria. Então, por exemplo, eu quero fazer escatologia. Entendi. Então, ele pode fazer essa disciplina como ouvinte, ele não tem chamada, não tem controle de presença, não tem registro, ele recebe um certificado de participação, mas ele acompanha todo o conteúdo daquela matéria. Agora, imagina a gente poder oferecer essa oportunidade para quem está em casa, para quem não está vinculado ao ministério, né? Agora, eu penso assim, para quem é chamado para o ministério, o aspecto presencial, ele é fundamental, né? Então, assim, não em tudo. Tem coisas que a gente pode refletir, e eu acho que muitas coisas podem acontecer a nível JET, a nível Supremo Concílio, depois dessa pandemia, né? Mas assim, o que nós queremos é aproveitar o melhor e oferecer. Nós estamos também tendo a oportunidade de oferecer cursos. Esse sábado, eu tive o maior, acho que foi um dos maiores desafios da minha vida, né? Eu tinha que dar uma aula no sábado de 9 às 17. Só que foi cancelada a aula presencial, mas não cancelaram a virtual. Eu fiquei de 9 às 17 dando uma aula desse estilo. E eu tenho que confessar que no final do dia, apesar do esgotamento físico, eu estava cansado, mas eu estava mais satisfeito do que na aula presencial. Acho que a produtividade, o retorno do pessoal... Amém. Quer dizer, olha só que legal, né? A gente tem visto isso, a gente vai lendo, agora que eu estou começando a dominar um pouquinho da aula e ler o que está sendo escrito, né? A interação fica melhor, muito maior. Então, eu penso que esse nosso tempo é um tempo que está nos dando ideias. Tem um livro que eu gosto muito, não é o livro evangélico, né? É de um autor italiano chamado Domenico de Masi, se chama O Ócio Criativo. Esse livro, ele defende a ideia de que a criatividade ela vem no momento em que nós estamos ociosos, né? Olha as cartas paulinas. Algumas cartas paulinas. Exatamente. Ou seja, você descansa a mente e essa mente começa a ficar com aquelas ideias, pensando coisa. Muita coisa que você vai pensar é maluquice, é besteira, coisa que não aproveita. Mas ele vai falar assim, direcione o ócio para ser produtivo, para criar coisas boas. Agora imagina o ócio de 2 meses.
né? É. Nós temos aí uns 10 anos de criação pela frente. Deixa eu falar com você outra coisa. Entrou mais um professor do seminário aqui. Entrou, não sei se você viu aí, entrou o professor Orlando, professor de psicologia. Sim, ele entrou aí. Entrou o meu presbítero também, meu presbítero que é pregador também, Hélio. Entrou aí também meu presbítero Hélio. E o presbítero Nelson, ele botou aqui os salmos também, né? Ó, Elisângela Salaroli entrou também, da 93. Elisângela Salaroli. Rapaz, que privilégio! Eu tenho mandar um recadinho para Elisângela. Quando eu morava eu morei no Maracanã, né, durante um tempo ali, e num determinado dia que eu estava fazendo o debate, eu voltei, aí o porteiro virou e falou assim: olha, morou aqui nesse prédio uma outra pessoa que trabalhou lá também. Aí eu descobri que foi a Elisângela. Falei assim: gente, não é possível, a gente foi quase vizinho, só que ela mudou antes, né? Eu acho que ela mora na Tijuca agora, não sei não, acho que ela mora na Tijuca. Ela passou por aqui. Ó, o reverendo Orlando falou que vai ter que sair. Foi um prazer ficar, mas tem outro compromisso. Lá, Deus os abençoe, a Elisângela está aí ainda. Hoje ouvi um cantor evangélico que ele hoje tinha compromisso o dia todo. Tinha horário de almoço, depois ele tinha uma live, depois tinha outra. Não, hoje nós as pessoas estão pensando... Eu, por exemplo, como pastor, hoje eu conversei isso com uma pessoa. Eu estou trabalhando mais do que quando a igreja está aberta. Tá certo? Não é questão de querer mostrar trabalho, não. Eu estou muito empolgado e vou fazendo as coisas, mas é claro, como o presbítero Melso falou, o negócio é o pessoal ficar acostumado e querer assistir só culto pela internet. Mas olha, não vai acontecer, não. Não vai acontecer. Eu acho que se abrir vai lotar, né? Está fora do DNA brasileiro. Está fora do DNA brasileiro. A gente não vai ver a hora de... Eu acho que o abraço vai ficar mais apertado, né? O beijo vai ser mais prolongado, né? O carinho vai ser muito mais intenso. E é claro, depois, as confusões vão ser muito mais fortes também, né? A Elisângela botou aqui que ela adora aquele prédio lá do Maracanã. Pois é. Ela falou que adora aquele prédio lá. Agora eu vim aqui para Barra da Tijuca também, né? Aí eu fugi de lá, mas até hoje eu passo lá em frente e o coração acelera, o olho enche de saudade. Um lugar maravilhoso. Ai, que bom, que bom. Né? Pois é, Januí, mas olha, nós sonhamos. Eu penso assim, no mínimo, a ideia de lançar cursos à distância. Quinta-feira, olha aí, de primeira mão. Né? Opa! É isso que eu queria, primeira mão, gente. Pois é, na quinta-feira, às 15 horas, eu vou mandar depois a programação, nós vamos começar uma live do seminário com os nossos, falando com os nossos professores, a gente está querendo ter um bate-papo no mesmo estilo desse que estamos tendo, né? Mas para que a comunidade conheça os nossos docentes, conheça os nossos líderes, vão entrar os alunos, tutores. A ideia nossa é bater um papo e divulgar ainda mais o que vai ser, o que pretendemos fazer como seminário, né? E quem sabe novas ideias surgirão por aí, né? Esse negócio de preparar os leigos pelo seminário vai ser uma benção, porque a pessoa vem me procurar e fala assim: irmão, tem um curso aí muito bom do Seminário do Rio. Pastor, posso pregar na igreja? Pode, mas faz esse curso aí primeiro do seminário. Olha, isso é muito bom pra gente, porque até eu posso acompanhar também, né? E vai ser uma coisa boa. Eu espero que dê tudo certo, que o Pascoal vote sim, que os outros... Aí, Pascoal, você imagina um curso de homilética em que ele tem que fazer, o aluno tem que fazer uma prática de pregação na igreja. Quantos pregadores você já tem aí, ó? E vai ter até pastor assistindo também, porque pra gente é bom também. Vai ter, eu vou ver. É verdade, né? Mas é isso. Então eu sei que está chegando no horário, no tempo final, mas espera aí, ainda falta ainda, só um pouquinho. Rapaz, tô falei que nós íamos... livre, viu? Beleza. Eu falei que nós íamos entrar, então o outro reverendo aqui, eu não estou conseguindo pela foto saber quem é. Reverendo Flávio Cunha, é isso? Flávio Cunha, alguma coisa assim. O Flávio... Conhece? Flávio é um amigão meu lá de São Paulo, né? E olha, eu estou satisfeito de vê-lo aqui. Ele esteve com a gente também
numa live da UMP aqui da Américas. Flávio é um grande amigo, casado com a Sabrina, que é psicóloga. Olha, abração para você, Flávio. Ô, reverendo, não estão aparecendo para mim obrigado. aqui, não. Rapaz, nós recebemos aqui, olha só, o teu nome, como é que ajudou o meu Instagram. Aliás, você que entrou aqui, vai lá, me segue no Instagram. Olha o teu nome, ó. O nome da Salaroli trouxe um montão de gente para mim. Agora eu botei, a Cláudia também trouxe gente para mim. Agora eu botei você, também tá trazendo gente para mim, ó. Aí, gente, olha só. Vamos lá. Se inscrevam no Instagram do Janoí. Olha só, vale a pena, é papo bom, né? A única coisa que nós temos que assim, algumas divergências, né? Mas hoje nós estamos bem, nós temos mais convergência que divergência, que ele torce para o Fluminense, eu torço para o Vasco, mas nós estamos comemorando que já tem quase 2 meses que o nosso time não sofre não sofre um gol. Né? Invictos. E podemos comemorar que o Flamengo não comemora também nenhuma vitória nesse período. E eu tô revendo só os gols do Fluminense em cima do Flamengo. Tô revendo os gols só. Eu acho que com essa participação minha agora, eu acabei de perder o voto do Pascoal, né, Juliette? Mas tudo bem. Ih, caramba, não. Ih, caramba. Eu não posso perder lá na igreja o voto dele. Eu não posso perder. O terceiro assunto. É uma pergunta aí para você conversar um pouquinho sobre isso. Você é bom de papo também. Isso é bom. Ó, o assunto é o seguinte, o retorno. A gente não quer entrar em questão política, nada disso, né? Não é porque a gente foge disso. A gente conversa isso em outro lugar. A gente não é... Mas a questão do retorno das igrejas. O que você acha da visão pastoral, não questão política, a gente sabe o fundo de tudo, mas o que você acha se dá na igreja, você está trabalhando hoje na Igreja das Américas, se dá, se é possível, o que dá, eu vou falar da minha, se você me der um tempinho seu, uma parte da reunião. Já consegui. Eu falo um pouquinho o que eu acho aqui também, aí depois eu vou falar, hoje vai ter reunião dos pastores e da executiva do presbitério, depois vou ter do conselho para definir a volta. Eu queria uma opinião sua, porque tem outros pastores aqui assistindo, eu também. Então, uma opinião sua, o que você acha dessa situação e o que é possível, né? É interessante, sabe, Janoí, eu acho que a política tinha que aprender a respeitar as suas intensidades de ação. Por exemplo, se você fala como presidente, você tem que tomar uma postura pensando no Brasil inteiro. Mas o Brasil, ele tem de Rio Grande do Sul a Amapá, né? A Roraima, você tem situações que são bem diferentes. Então, quer dizer, os governadores conhecem seus estados, os prefeitos conhecem seus municípios, e cada bairro, cada local, ele conhece a sua história. Por exemplo, nós conhecemos igrejas que o público, cerca de 70% do público está dentro da faixa de risco. Então a pergunta é como é que eu posso dizer nessa igreja que tem que abrir? Já tem outras que, se você olhar, basicamente não tem adulto, é só jovem, né? Então é outra realidade bem diferente. Então eu fico preocupado quando a gente pensa no decreto que o prefeito colocou, o decreto do governador, o decreto do presidente, e a gente esquece que o decreto mais importante é aquele que é fruto da nossa avaliação das nossas ovelhas. Então, o que eu penso? Em primeiro lugar, não é o momento da gente precipitar. Não é o momento. Talvez a gente queira tanto voltar a dar um abraço no nosso irmão, que a gente olha a lei dizendo agora pode, e a gente traz todo mundo, dá um abraço e depois afasta todo mundo por causa da Covid que voltou. Né? Então, eu acho assim, em primeiro lugar, vamos proteger aqueles que são da área de risco. Né? Aqui na igreja a gente decidiu, o conselho reuniu ontem e decidiu, por exemplo, que vai ouvir os profissionais da saúde que estão vinculados à nossa igreja, vinculados à nossa região. Então, acho que eles têm uma palavra que é uma palavra mais adequada do que a nossa. Vamos ouvir as estatísticas, vamos avaliar não somente a curva de risco nacional ou estadual, mas na nossa região. E por que não pensar na nossa igreja? Né? Existem igrejas que não passaram pelo luto nenhuma vez sequer nessa pandemia. Existem igrejas que toda semana tiveram casos e mais casos. Então a gente sabe por isso aí
o risco que a gente está cometendo. E é claro, eu acho que o voltar à atividade, voltar à normalidade tem que existir. Tem, o mais rápido, mas tem que ser o mais rápido possível, né? Possível e seguro. Deixa eu falar com você um negócio. A Gisele pergunta aqui, pastor, pergunta para você, quantos membros são lá nas Américas, mais ou menos, para a gente poder ter uma noção? Ela botou assim, é uma igreja nova, a Igreja das Américas é uma igreja nova. O que nós temos? Nós temos tido uma média de frequência, né? Tínhamos uma média de frequência em torno de 350. E é uma média assim, nós temos aquele grupo que é bem fixo, né? Mas nós temos uma grande quantidade de visitantes, um público rotativo. Então a gente não pode dizer exatamente a quantidade, mas a igreja hoje ela tem uma capacidade para até 500 membros, e nós já tivemos ali em torno de 400, 400 e pouco. Fica pouco espaço, né? Isso considerando só no templo os adultos, ainda temos a parte das crianças. Você imagina essa turma toda voltar de uma vez, né? Desses aí nós temos um público também muito misto. Tem tanto de crianças, a maioria talvez seja da faixa adulta, né? Mas assim, eu acho que esses dados, essas informações, o RevJR, o conselho que tem, eu estou lá como colaborador, né? Eu sou muito mais membro da igreja do que pastor da igreja. Mas a gente tem esses acessos. E eu acho assim, a decisão foi bem prudente, nós temos uma equipe médica, uma equipe de enfermagem boa ali, que tem nos dado essa assessoria e tem nos dado a orientação sobre como trabalhar nisso. E a Barra da Tijuca aqui, quer queira, quer não, está sendo hoje uma das áreas mais afetadas, né? A nossa, a Zona Oeste... aqui em Campo Grande também. Está vindo para Campo Grande agora. Nós estamos nesse ponto, então eu acho assim, é meio precipitado voltar agora, mas ao mesmo tempo é urgente que se crie um mecanismo de volta controlado. De repente, assim, um culto presencial com a presença apenas dos oficiais que podem estar presentes, né? Da liderança representativa. E assim, aos poucos a gente vai criando espaço, sempre higienizado. Acho que esse é o ponto fundamental. É o que a gente pretende fazer no seminário, uma volta gradual, né? E com segurança. Eu pensei assim, na igreja de Tingui, só pensei, né? A gente agora vai poder dizer assim, ó, vamos fazer 2 cultos, vamos fazer 3 cultos. Porque essa seria a única forma de você diluir um pouco, né? Para que o povo... Porque se você abrir e disser, só vai entrar 30 pessoas, irmão, vai ter problema. O diácono, a gente vai ter que contratar diácono de segurança, né? Uma empresa de segurança para ficar na junta diaconal da igreja. Porque as pessoas vão dizer assim, eu sou daqui a 30 anos, como é que tu vai deixar eu entrar? Né? Então é complicado. Então, encheu, acabou, não entra mais ninguém. Como vai ser isso? Então, eu acho que a ideia é começar assim, com os oficiais, depois você convidar famílias, porque as pessoas ficam perguntando sobre a ceia, né? Eu não quero entrar nesse assunto agora. Na questão teológica da ceia à distância. Nós não fazemos ceia à distância. Nós não aceitamos assim, mas não tem problema. Eu aceito quem faça, eu só não faço. E aí, nós entramos nisso. Então agora a pessoa fica me perguntando, pastor, quando vai ter ceia? O que eu vou fazer? Aí, em primeira mão também, antes de passar pelo conselho, se o conselho concordar, a gente vai começar a convidar famílias, conselho concordar, fazer um sorteio com famílias e aquela família está acostumada a conviver junto em casa. Eles vão em determinado horário, eu e mais um presbítero, com luvas, com máscara, a gente celebra a ceia com aquela família. Canta, ora e celebra a ceia, vão embora. Meia hora depois chega outra família e a gente faz, e até poder voltar totalmente. Além da questão do culto, isso aí que você está falando mesmo. Eu não sei o que vai acontecer, não posso decidir, mas você tocou no ponto principal aí, ó. Procurar as pessoas da igreja ligadas à área de saúde, pessoas que trabalham nessa área, né? Muito bom. E nós estamos assim, aproveitando as lives, só que tem gente idosa que não está aproveitando. Eu peço para um neto ajudar, para um filho ajudar. E eu sei que a gente está conseguindo desenvolver, mandar coisas, mas pode ter alguém que não esteja se alimentando ainda totalmente, né? Eu estou muito grato, quero que você faça a consideração que você quiser fazer. Se quiser assim finalizar, se quiser entrar em outro assunto, aí
eu vou lá tomar uma água para voltar para a reunião do presbitério depois. É legal isso hoje, né? Olha, eu vou dar uma saidinha, daqui a 5 minutos começa a reunião do presbitério. Isso é bom, né? A gente nem sai de casa para ir de uma reunião para outra. Eu não vou botar nem gravata, vou assim, ó. Pois é, rapaz, isso é maravilhoso, né? E o bom também é que a gente não precisa mostrar daqui para baixo, né? Tá bom demais, fica tranquilo, fala nada, para por aqui, né? Mas eu acho que isso aí, olha, é fundamental. Eu acho que é fundamental essa sabedoria. Eu acho que opções, por exemplo, até mesmo da Santa Ceia, tem tanta discussão, tanto debate, mas eu acho que o mais gostoso disso tudo é ver como que a igreja sente falta da ceia, né? E se a gente tivesse arrumado uma solução muito fácil para isso, talvez hoje não tivesse esse sentimento tão gostoso da falta, né? E eu acho assim, é legal isso, de repente reunir famílias, ou de repente, em alguns casos, daquelas pessoas que têm grupo de risco, de você levar a ceia na casa. Eu acho que o que não pode ter é pressa. Agora eu fico preocupado com aquela ideia dos cultos, né? Vamos colocar, a gente vai fazer 3 cultos. Aí teria que fazer o rodízio, por exemplo, olha, irmãos da letra que começam com a letra A até a letra F, primeiro culto. Porque se você colocar 3 cultos, corre o risco dos 3 ficarem lotados e alguém querer entrar no primeiro e só querer sair no último. Ou, de repente, ir todo mundo no primeiro, ninguém no segundo e ninguém no terceiro. Né? Eu quase fui tentado. Eu fui tentado. Mas não cedi à tentação. A pessoa falou assim, pastor, eu faço qualquer coisa para o senhor me trazer a ceia aqui em casa. Eu falei, irmão, ainda não dei a ceia para ninguém. Eu não posso levar para um e não levar para o outro. Se o conselho aprovar, a gente vai fazer. Espera mais um pouquinho. O problema é o seguinte, irmã, quando começar... a irmã tem o problema é o seguinte, tô quando precisando começar... de um negócio aí, eu vendo a ceia no canto. Não, se for fazer, olha, irmãos, o pastor está levando a ceia em casa, você se prepara para uma fila de 2 meses de compromisso. Né? Vai ficar um atrás do outro já assim, ó, o próximo sou eu, o próximo sou eu. Meu Deus, sou eu. Mas isso é gostoso, isso é sinal de que a igreja está entendendo o valor da ceia. Não é um ritual, não é uma festa de aniversário, né? Nós estamos entendendo que a ceia é a nossa comunhão com Cristo. E nos faz falta. Isso é gostoso. Eu acho que a próxima ceia que a gente participar, ela vai ter um sentido muito especial. Né? Vai ser mais parecida com aquela que a gente almeja lá no céu. Verdade. Eu acho que a subida, lá na igreja tem uma rampa. A subida daquela rampa já vai ser o pessoal emocionado ali já. Gente chorando. Eu acredito, certamente. Pessoas chorando, já subindo. Tem gente que me liga querendo ir lá assistir o culto online. Se eu abrir para um, tem que abrir para outros. Gente que estava lá na igreja antes de eu estar. Como é que eu vou dizer não? Eu falei, irmão, olha só, se eu abrir para um, é o que eu falo. E a pessoa se toca e vê, porque a pessoa vai entrar com um documento no conselho para assistir culto online. Reverendo, é muito bom conversar com o senhor, com você. Luiz, satisfação todo dia. Obrigado. Muito bom a gente bater esse papo. Eu queria remarcar depois outras conversas, se você puder. Eu quero, mesmo que acabe a pandemia, mesmo que acabe tudo isso, vai acabar com certeza, a gente continuar de vez em quando com uma conversa, tá bom? Deus abençoe a sua vida muito. Tá? Então... Amém. Deus te abençoe. Valeu, eu vou desligar aqui você, vou dar um alô pro pessoal só. Você puder ficar aí, eu vou dar um alô pro pessoal só, porque eu quero fazer um negócio novo no meu Instagram. Se você quiser ouvir eu falando, é rapidinho. Vai ser um prazer, não, com certeza. O reverendo vai sair, mas não sai não, hein? Falou, reverendo, a paz. Abraço, Januí, a paz. Tchau. Fica aí só um minutinho. É o seguinte, eu tenho alguns livros em duplicidade. Livros que não são cristãos, livros evangélicos, alguns livros de estudo também em duplicidade. Livros de história e alguma coisa assim. Eu resolvi fazer o seguinte. Hoje, quem entrou primeiro foi a Paula, ela já vai ganhar um livro. E o Celcino entrou em segundo, vão ganhar livro hoje. Eu queria marcar
uma live especial, fica ligado, tá bom? Ver se a gente faz isso na quinta-feira, se tudo der certo, porque a reunião do conselho pode ser quinta, pode ser sexta, eu não sei, ou quinta ou sexta, onde eu vou dar livro. Para quem mora em Campo Grande é melhor, quem mora longe vai ter que esperar o correio levar até a sua casa. Então nós vamos fazer umas brincadeiras rápidas e a pessoa vai ganhar um livro, não vai pagar nada por isso, tá bom? Então essa é uma coisa nova que eu quero fazer no meu Instagram, até porque tem alguns livros lá, e eu dou para você o livro e você me dá uma audiência aqui no meu Instagram, tá bom? Fica ligado que eu vou fazer isso, tá? Ou na próxima quinta ou na sexta. Outra coisa que eu quero fazer no meu Instagram são os comerciantes da igreja. Quem trabalha com comércio qualquer da igreja, que está nesse momento passando dificuldade. Temos irmãos que têm loja de roupa, temos irmãos que trabalham com prata, temos irmãos que trabalham com massagem, temos irmãos que trabalham com algumas coisas, e esse pessoal está sem o ganho natural. Temos irmãos que trabalham com shampoo, creme de cabelo, temos irmãos que tem uma loja de parafusos, que vende um montão de coisa. Essas pessoas vão entrar, vão me avisar com antecedência, que querem participar, vão fazer uma promoção exclusiva para o Instagram. Eu não vou ganhar nada com isso, só vou colocar essas pessoas, já na outra semana, vou colocar essas pessoas e elas vão anunciar aqui, por exemplo, eu tenho um cordão de prato que custa R$250 na loja. Para quem está no Instagram agora, que comentar aqui, eu vou vender ele por R$150. Pode me dar aí, eu levo no endereço e tal. Então, mas promoção assim, né? E aí eu tenho uma loja disso, a camisa lá custa 20, vai ser 10, só para quem comentar aqui, tá bom? E aí a gente vai divulgando, ajudando os membros da igreja e também se envolvendo, tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua família. Se inscreva também no YouTube da igreja, no meu canal do YouTube, que tá magrinho ainda da igreja, eu tô bombando ele primeiro. Tá? Mas temos que chegar a 1000, estamos com quase 500, ainda está longe. E no Instagram da Igreja Presbiteriana de Tingui também. Um abração, fica na paz, muito obrigado, tá? Muito obrigado, estou muito feliz por sua participação aqui, tá bom? Douglas, Nova Iguaçu, fica logo ali. Dá para ir para Nova Iguaçu? Claro, dá mesmo. O Douglas quer e tal, Deus abençoe a todos. Paula disse, ô glória. Muito bom, muito bom, foi bom. O reverendo Rome é uma figura interessante, uma pessoa boa de papo, bom para conversar. Muito obrigado à presença da Salaroli aqui também, dos pastores, seminaristas, presbíteros. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Tinha até o pessoal do Livros aqui, Doulos, que eu vi aqui, mas já foi embora. Ia fazer uma propaganda deles também. Deus abençoe a todos, tá bom? Carlinhos, Deus abençoe a todos. Gisele, graça e paz. Tchau, tchau.